Lendo o nome legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Quero avisar o parte que consta o seguinte enunciado. Considerando que a ajuda de custo para a moradia representa um direito pré-existente aos magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, reconhece como escorrer de sua percepção retroativa a 5 anos, mediante sentença de júri e correção monetária. Inteligência do artigo 65, 11 da Lei Complementar 35/79. Isso é o enunciado que consta na sessão administrativa anteriormente, quarta às 15 horas. Aprovado à unanimidade. Expediente. Declaro aberta a ordem jurisdicional. Embargador Vigílio Marcelo, você tem um acorde, excelência? Você está com a palavra. O agravo interno do mandato de segurança 2017-4862, senhor presidente. Agravante: Márcio Oliveira de Medeiros, advogados Marco Antônio Inácio da Silva, agravado, juiz de direito da Vara Única da Comarca Jardim do Seridó, interessado, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Emenda Constitucional e Processual Civil, mandato de segurança, agravo interno, pretendida a reforma da decisão que indiferiu a petição inicial, possibilidade, inexistência de hipótese do artigo 10 da Lei 12.016/19, 2009, melhor dizendo, impetração cabível para controle da competência dos juizados especiais cíveis estaduais, inaplicabilidade da súmula 37 do STJ, dicção do enunciado nono do jurisprudência em tese no 89 da Corte Superior de Justiça, recurso conhecido e provido, acordos conhecidos de embargadores que integram a segunda Câmara, o Tribunal de Justiça do Vale de conhecer da reformada decisão que ele definiu a inicial do mandato, que deve ter regular processamento e julgamento dos moldes da Lei 12.016 de 2009. É o acorde, senhor presidente. Lido e aprovado. Embargador de Lermano Moto, 33 da pauta do dia, uma sustentação oral de Vossa Excelência. Ação Rescisória 2016-3038, autor Banco Santander de Bahia S.A., réu Ministério Público, embargador de Lermano, está em mesa, Excelência. Advogado, dispensa a leitura de relatório? Pois, Dona Senhora. Vossa Excelência tem a palavra, então. 15 minutos, Dona Senhora. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Expedito Ferreira, excelentíssimo senhor desembargador relator da presente ação rescisória, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes desse colente Tribunal Pleno, digno representante do Ministério Público, doutor Procurador de Justiça, colegas aqui presentes, servidores, sustentação oral que se faz em nome do autor, o Banco Santander Brasil S.A. Excelências, o feito em julgamento trata-se de ação rescisória em que se pretende desconstituir o acórdão da segunda Câmara Civil dessa Corte, que, confirmando sentença proferida em ação coletiva, ajuizada pelo Ministério Público, reputou ilegal a cobrança da TAC, Tarifa de Abertura de Crédito, e da TEB, Tarifa de Emissão de Boleto. Lembrando que hoje a denominação da TAC é a Tarifa de Cadastro. O acórdão rescindendo, ele também confirmou a condenação da instituição financeira à repetição dos valores cobrados em dobro, além de danos morais coletivos no importe de R$ 150 mil. Excelências, na tentativa de demonstrar a procedência do juízo rescindente e sem prejuízo da integralidade das razões colocadas na petição inicial da ação rescisória, eu peço vênia para destacar a Vossas Excelências que a presente rescisória tem por principal fundamento literal violação à disposição de lei. Qual lei? O artigo 4º, inciso 6º e 9º, e o artigo 9º da Lei 4595. Lei essa conhecida como a Lei da Reforma Bancária, recepcionada pela Constituição de 88 com status de lei complementar. Pela clareza dos dispositivos, eu peço vênia a Vossas Excelências para ler os dispositivos cuja violação literal se sustenta ter havido no acordo rescindendo. Abro aspas. Artigo 4º. Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República. Inciso 6º. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas.
Inciso 9. Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários. E o inciso 9. Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhes são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Pois bem, precisamente no exercício dessas atribuições regulamentares, excelências, o Conselho Monetário Nacional expediu uma série de normativos visando a regulamentação das denominadas tarifas bancárias. Sendo certo que a disciplina da matéria no que interessa ao objeto da presente rescisória teve disciplina nas resoluções 2.303 do Conselho, de 96, e a resolução 3.518, também do Conselho Monetário Nacional. No que diz respeito às tarifas ora em discussão, TAC, TEB e a tarifa de cadastro, cumpre observar que as normas, então, que regulamentavam essas tarifas até 2007 era a resolução do Conselho Monetário Nacional 2.303. Essa norma, excelências, permitiu a cobrança da TAC, da TEB, dessas tarifas, até 30 de abril de 2008. E, a partir de então, quando da vigência da resolução do Conselho Monetário Nacional 3.518, passou a se permitir apenas a cobrança da tarifa de cadastro, no início do relacionamento da instituição financeira com o seu cliente. E quem decidiu dessa forma, excelências? O STJ. O STJ, um tribunal que tem por vocação constitucional a uniformização e a última interpretação do direito federal, decidiu, por unanimidade da sua seção de direito privado, pela legalidade dessas tarifas. E decidiu por qual meio, excelências? Decidiu pelo julgamento dos recursos especiais repetitivos, números 12.51331 e 12.55573, em que se fixaram as seguintes teses. Eu peço o vênia mais uma vez para proceder à leitura do que decidiu a segunda sessão do STJ. Primeira tese. Nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008, fim da vigência da Resolução CMN 2303, era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito, TAC, e de emissão de carnê, TEC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. Segunda tese. Com a vigência da Resolução CMN 3.518, 2007, em 30 de abril de 2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora, expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da tarifa de emissão de carnê e da tarifa de abertura de crédito, ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Fecha-se aspas. Por lealdade a Vossas Excelências, é fato incontroverso que o julgamento desses recursos repetitivos se deu após o julgamento do acórdão rescindendo, o que poderia fazer crer que, ao caso inteiro, incidiria a súmula 343 do Supremo, aquela súmula que dispõe que, quando a decisão rescindenda se tiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, não seria cabível a ação rescisória. Mas isso, não obstante, excelências, esse enunciado sumular aqui não se aplica, por duas razões. A primeira, à época da prolação do acórdão rescindendo, já se observava, pelo menos desde 2008, o acórdão rescindendo é de janeiro de 2012, e desde 2008 já se observava uma série, dezenas de precedentes do Tribunal Superior, das suas duas turmas integrantes da segunda sessão, no sentido de se reconhecer a legalidade das tarifas de abertura de crédito, de emissão de boleto e também da tarifa de cadastro. E ainda que assim não fosse, excelências, a mansa jurisprudência hoje do STJ, também que se referiu na petição inicial da ação rescisória, no sentido de que, abro aspas, ser inaplicável a súmula 343 do Supremo, quando a interpretação do texto legal for controvertida nos tribunais à época da prolação da decisão rescindendo, e a jurisprudência dessa Corte Superior firmasse em sentido oposto. Nesse sentido, eu destaco
o recurso especial 929.918, de relatoria do ministro Mauro Campbell. E adotando essa mesma racionalidade, eu destaco aqui entendimento do STJ no seguinte sentido, abro aspas, não se pode admitir que prevaleça um acórdão que adotou uma interpretação inconstitucional, com base em julgado do STF, ou contrária à lei, conforme interpretada por seu guardião constitucional, o STJ. Assim, as hipóteses em que, após o julgamento, a jurisprudência, ainda que vacilante, tiver evoluído para sua pacificação, a rescisória pode ser ajuizada. Nesse sentido, é a ação rescisória 3.682, Rio Grande do Norte, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, o RESP 14.12.667, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, e o RESP 13.24.072, de relatoria da ministra Isabel Galotti. Pois bem, excelências, demonstrado, portanto, a possibilidade de se avançar e superar o juízo rescindendo, espera-se a procedência do juízo rescisório, para que seja julgado improcedente a ação civil pública originariamente ajuizada, reconhecendo, em primeiro lugar, a legalidade da cobrança da TAC e da TEB até 30 de abril de 2008, nos termos do que autorizava a legislação de regência regulamentar a cargo do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Em segundo lugar, a validade da cobrança da chamada tarifa de cadastro, a nova nomenclatura da tarifa de abertura de crédito. Todas essas, excelências, com a ressalva, claro, de que a abusividade, se houver, deve ser aferida no caso concreto, e não abstratamente falando. E, por fim, a impossibilidade, em qualquer cenário, de repetição em dobro dos valores cobrados a título dessas tarifas, valores esses cobrados com amparo em regulação, em legislação normativa a cargo das autoridades regulamentares. Por fim, excelências, é importante frisar que não se está aqui a defender a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, mas apenas que o controle da sua abusividade seja feita a posteriori, em caso concreto, não se expungindo do mundo jurídico com a tarifa pelo simples fato de se alegar de que ela não seria compatível com aquilo que dispõe a legislação consumerista. Afinal, isso tudo está incluído no preço da operação. Então, a abusividade deve ser aferida a partir do cotejo do custo efetivo total daquela operação com o custo dessa referida tarifa. É o que se requer, então, excelências, com a procedência do pedido rescisório, como forma de alinhar o acórdão rescindendo aquilo que já era entendido pelo STJ à época da sua prolação e que veio a ser posteriormente ratificado no julgamento dos já referidos recursos repetitivos, como forma, com todas as vênias, de se manter a harmonia e a isonomia na interpretação do direito federal. Muito obrigado, excelências. O cerne da presente rescisória é a anulação do acordo proferido pela segunda Câmara Civil deste Tribunal de Justiça no julgamento da apelação civil 2011-012-3735 da relatoria do desembargador Oswaldo Cruz, que tem a ementa aí no voto disponibilizado. Pretende o requerente que este colegiado, com a anulação do referido acordo, reconheça a violação literal de disposição de lei nos termos do artigo 485, inciso 5 do CPC de 73 e, por via de consequência, realize novo julgamento sobre a legalidade da cobrança das tarifas de abertura de crédito, de emissão de boleto e de confecção de cadastro, afastando, em consequência, a condenação à repetição do indébito e ao pagamento da indenização por dano moral coletivo. Passo, então, a analisar se está presente a hipótese de cabimento da presente ação rescisória. Em primeiro lugar, verifico que o ajuizamento da presente rescisória ocorreu em 16 de 3 de 2016, motivo pelo qual, no que concerne à descrição das hipóteses de rescindibilidade como requisito de sua admissibilidade, deverá ser verificado o procedimento previsto no Código de Processo Civil de 73, uma vez que diz respeito a ato processual juridicamente perfeito praticado antes da nova lei de ritos e a apreciação de situação jurídica consolidada ainda no diploma anterior. Sabe-se, então, que, à luz do procedimento previsto no Código de 73, aplicável ao presente caso, a possibilidade de ajuizamento de rescisória possui hipóteses mais restritas previstas no seu artigo 485, verbis, que eu deixo de transcrever porque está disponível no voto. Assim, a pretensão autoral teve como fundamento o inciso
5º do supracitado dispositivo, em razão de suposta violação à literal disposição de lei, na medida em que o acordo rescindendo teria sido proferido em ofensa às disposições incertas no artigo 4, incisos 6 e 9, e artigo 9º da Lei 459564, que, por sua natureza específica, não poderiam ter sua análise restrita à incidência do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 88-K do Código Civil, que impede o enriquecimento sem causa. Ainda defende a má aplicação dos artigos 39, 42, 46, 47 e 51 do CDC e dos artigos 319 e 325 do Código Civil, argumentando ainda que a situação de violação à lei afasta a incidência da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes, né, da própria... A esse respeito, sabe-se que a hipótese de recebibilidade prevista no artigo 485 do CPC 73 exige que a violação da lei tenha nexo de causalidade com o resultado obtido, na medida em que a ofensa repercute no julgamento da causa, com violação ao próprio sentido da norma, situação que não vislumbra no caso. Não se olvide que o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento segundo o qual, aspas, se a decisão judicial foi proferida com amparo na jurisprudência vigente na época, ainda que posteriormente tal entendimento seja modificado, não há como se afirmar que a decisão impugnada tenha violado literal disposição de lei. Relatoria do ministro Francisco Falcão, segunda turma, julgado em 22 de 8 de 2017. Assim, não é qualquer violação da lei que admite o cabimento da ação rescisória, mas a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais, precisamente como estabelece o enunciado 343 do Supremo Tribunal Federal. Está aí disposto. Dessa forma, a mera existência de entendimentos substanciais contrários à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória o entendimento tenha se pacificado em torno de tese defendida pelo autor da ação, não é possível a desconstituição do julgado, como informa precedente do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da sua Corte Especial, verbis. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado à época da formulação do acórdão, rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Relator ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22 de 10 de 2014. E também do ministro Benedito Gonçalves, julgado em 23 de 8 de 2017. Não cabe ação rescisória por ofensa literal à disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Ação rescisória julgada improcedente. E ainda do ministro Antônio Carlos Ferreira, da Corte Especial, julgado em 20 de 8 de 2014. A ação rescisória, fundada no artigo 485 do CPC, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, sendo certo ainda que a adoção pela decisão rescindenda de uma dentre as interpretações cabíveis não enseja a rescisão do deciso, incidente da súmula 343 do STF. Não cabe ação rescisória por ofensa literal de disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertido nos tribunais. E, ainda na parte que interessa, a pacificação da jurisprudência desta Corte, em sentido contrário, e posteriormente ao acordo rescindendo, não afasta a aplicação do enunciado 343 da súmula do STF. Destaco ainda que a divergência deve ser real, ou seja, que haja efetivamente quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações, o que precisamente ocorreu na espécie, como passa a expor. Primeiramente, verifico que o acordo rescindendo foi proferido em momento anterior à pacificação da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos recursos especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, na medida em que o acordo rescindendo data, em verdade, de 31 de janeiro de 2012, e o da pacificação da controvérsia somente ocorreu em 24 de outubro de 2013, com a publicação do julgamento do RESP 1.251331, Rio Grande do Sul. Ademais, e que sobreleva, da simples análise do acordo rescindendo, verifico que o mesmo foi pautado
em precedentes das 3 câmaras cíveis deste Tribunal de Justiça, contemporâneos à data do julgamento, e parcialmente discordante com a posterior delimitação do tema, mas que, conforme dito, a posterior alteração de entendimento quando existente fatos e entendimentos jurisprudenciais no sentido do acordo que se pretende rescindir, não autoriza o cabimento da pretensão rescisória. Assim, para que fique mais claro, transcrevo parte do deciso que indica precisamente os precedentes desta Corte de Justiça existente à época e que amparam a adoção do entendimento ora questionado, conforme segue na parte que interessa. Então, eu trago aqui da relatoria do desembargador Amilcar Maia, da relatoria do desembargador João Rebouças e do relatoria também do desembargador Saraiva Sobrinho, e digo, por tais motivos, não vejo como afastar a aplicação da súmula 343 do STF, no presente caso, na medida em que a pretensão se volta claramente para rescindir acordo que, ao tempo em que foi proferido, foi pautado em precedentes de interpretação controvertida nos tribunais, apenas posteriormente pacificada pelo STF, o que não autoriza o cabimento da via rescisória. Ressalto que outro não é o entendimento do plenário desta Corte de Justiça, que, em casos análogos de pretensão voltada para desconstituir acordo proferido com base em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, já se pronunciou sobre o não cabimento da rescisória e sua impossibilidade de utilização como sucedâneo recursal, conforme demonstram os seguintes precedentes verbis: da relatoria do desembargador Amaury Moura, julgado em 24 de 6 de 2017, e da relatoria da desembargadora Maria Zeneide, julgado em 26 de 7 de 2017. Ante o exposto, não vislumbro caracterizada a hipótese prevista no artigo 485, inciso 5 do CPC de 73, motivo pelo qual julgo improcedente a pretensão de rescisão do acordo proferido no julgamento da apelação civil 2011 012 3735, mantendo a referida decisão incólume. É como voto. Há alguma divergência, algum destaque? A unanimidade dos termos do voto do relator. Acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. É o 38. Embargador Gilson Barbosa, do relator. Sustentação oral. Agravo interno de mandado de segurança 2016-3954-3. Agravante Aspra, PMRN. Agravado comandante geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do Norte. Excelência, Embargador Gilson, relator. Está com a palavra, Vossa Excelência. dispensa a leitura do relatório? Dispensada a leitura, presidente. Pois não, Excelência. 15 minutos, Vossa Excelência. Cumprimento Vossas Excelências, na pessoa do presidente. É um momento só. Cumprimento o membro do Ministério Público, os demais presentes nessa sessão. Excelência... Um momento só, por favor. Sustentação em agravo interno? Extinção, monocraticamente. Trata-se de mandado de segurança interposto pela Associação dos Praças da Polícia Militar contra um ato omisso do comandante da Polícia Militar por não ter aberto o processo seletivo para concurso interno, promoção de policiais militares do Estado. Após 9 meses de tramitação do feito, quando o processo já se encontrava concluído para julgamento, o excelentíssimo desembargador relator do processo entendeu por extinguir feito, sem julgamento do mérito, reconhecendo que o comandante-geral da Polícia Militar, apontado como autoridade coatora, era a parte legítima para atuar no feito. Contra essa decisão, a Associação dos Praças interpôs o presente agravo interno, visando ser reformada a decisão agravada. Defende a agravante que o comandante-geral da Polícia Militar é parte legítima para atuar no feito, em razão de tratar de ato omisso deste, que está previsto na lei, no Decreto Estadual 21.849, de 19 de agosto de 2010, a abertura de processo seletivo interno, que cria quadros de promoção, de quadros especialistas na Polícia Militar. Esse decreto de 2010, ele cria 10 quadros especialistas na Polícia Militar, e, para ser promovido dentro dessas respectivas categorias especialistas, diz a lei que deve haver um processo seletivo interno. Dentre esses processos, dentre esses quadros de especialista, está o de número 9, que é a QPMP 9,
que trata de qualificação de policial militar especialista em mecânico de aeronáutica, mecânico de manutenção aeronáutica. Pois bem, excelências, apesar da lei ter entrado em vigor em 2010, até hoje não foram abertos o processo seletivo para a promoção de preenchimento de 4 vagas na categoria de terceiro sargento PM. Em razão disso, foi que a associação impetrou o presente mandado de segurança. Foi apontado como autoridade coatora o comandante-geral da Polícia Militar, porque a este compete a organização e estrutura da Polícia Militar. E essa competência está prevista no Estatuto da Polícia Militar e também na Lei de Promoção de Praça, que eu peço vênia a Vossas Excelências para destacar, para fazer leitura do disposto na Lei 515, de 2014, no seu artigo 19, parágrafo 1º. A promoção das praças da PM e do Corpo de Bombeiros é de competência do comandante-geral da respectiva corporação. O artigo 58, parágrafo 1º, da Lei Estadual 4.630, de 76, que é o Estatuto da Polícia Militar, diz que o planejamento da carreira dos oficiais e das praças, obedecidas à disposição da legislação e regulamentação a que se refere este artigo, é atribuição do comandante-geral da Polícia Militar. Logo, em um processo em que se busca e se aponta um ato omisso de não abertura de processo seletivo que visa a promoção para a graduação de terceiro sargento da Polícia Militar, acredita e defende a agravante que a autoridade coatora que deve constar no polo passivo da demanda é o comandante-geral da Polícia Militar, porque é esse que tem competência administrativa para promover as praças do Estado do Rio Grande do Norte. Por essa razão, defende a agravante, excelências, que seja dado provimento ao agravo interno, reconhecendo que o comandante-geral da Polícia Militar é a autoridade coatora legítima, porque, em sendo deferido, concedida a segurança nos presentes autos, excelência, a autoridade administrativa que tem competência para dar cumprimento à decisão é o comandante-geral da Polícia Militar. Vale frisar que o excelentíssimo desembargador relator entendeu ser o comandante-geral autoridade ilegítima, haja vista existir em um processo administrativo o parecer do comandante-geral da Polícia Militar favorável à abertura do processo seletivo e, no entanto, haver também nesse processo administrativo um parecer do secretário do Estado de Planejamento e Finanças pela impossibilidade, na verdade, de abrir o concurso interno em razão da questão orçamentária do Estado. Ocorre que trata-se de um mandado de segurança por omissão que visa suprir a omissão do comandante-geral e não ter aberto esse processo seletivo. E no processo administrativo, que faz referência o relator, ele foi iniciado por 3 policiais militares que ocupam a função já há mais de 3 anos e que visavam a promoção. Portanto, não se trata de iniciativa do comandante em abrir o processo seletivo e que, posteriormente, veio o parecer do secretário o impedindo de fazer. Por essas razões, acredita e defende a agravante que o comandante-geral da Polícia Militar é parte legítima para atuar no feito, no polo passivo do processo, já sendo, inclusive, essa matéria pacificada no pleno aqui deste tribunal, em processos de promoção de praças da Polícia Militar, em que o comandante é, sim, a autoridade coatora para atuar no polo passivo do processo, pelas razões que já foram ditas, de que cabe a este efetivar e dar cumprimento àquilo que se busca no processo, é como requer agravante e agradece a atenção de Vossas Excelências. O voto está integralmente disponibilizado, os senhores já tiveram, podem ter agora o acesso, e tem o seguinte teor de voto. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Busca o recorrente a reforma da decisão
que extinguiu processo sem resolução do mérito, por indicação errônea da autoridade coatora, qual seja o comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Em síntese, alega que o deciso está equivocado, estando correta a indicação do comandante-geral como autoridade responsável pelo apontado ato coator, tendo em vista que é o responsável pela realização do curso interno na polícia, o qual, de fato, não foi aberto, ainda que tenha sido favorável à sua instauração, sendo a causa de pedido de sua omissão em não cumprir. Pois bem, pretendo o impetrante a concessão da ordem para que o comandante-geral da PM proceda à abertura do processo seletivo para sargento especialista, QPMP 9, mecânico de manutenção aeronáutica. Conforme decisão de folha 186193, o processo foi extinto sem resolução do mérito, por indicação errônea da autoridade coatora. Nos termos do deciso, ora vergastado, registrei que a autoridade coatora apontada pelo agravante manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado no processo administrativo de número 225.794/2014, afirmando que está transcrito aí a manifestação. Continuo. Após o ato acima demonstrado, o processo foi remetido à Secretaria de Segurança Pública, cuja secretária da pasta determinou nova remessa do pedido ao Gabinete Civil, com fundamento no artigo 29, parágrafo 1º da Lei Complementar 163, de 99. A chefe do Gabinete Civil, após requisitar diligências, ordenou a ida do feito à Secretaria de Planejamento e Finanças, com vista ao pronunciamento sobre o impacto financeiro a ser suportado com o preenchimento dos cargos vagos. Após alguma tramitação, sobreveio a decisão do secretário, acatando o parecer de sua assessoria jurídica pela impossibilidade da efetiva promoção dos policiais militares e, por isso, da abertura de processo seletivo para preenchimento das vagas existentes, com fundamento exclusivo na questão financeira, implementada na Instrução Normativa número 02/2015. Por isso, entendi que, na realidade, não houve omissão por parte do comandante-geral da PM, uma vez que o processo seletivo não ocorreu por razões alheias à sua esfera de atuação, porquanto não teria como deflagrar o processo seletivo sem a concomitante disponibilidade monetária. Seria atuar de forma irresponsável, em desobediência à hierarquia prevista em lei, proceder à abertura de processo seletivo para preenchimento de vaga de sargento, sem o correspondente retorno financeiro. Contrariamente ao que entende a agravante, o secretário de Planejamento não opina, aspiado, a respeito do uso de determinada verba monetária, pois esse é o objetivo de sua assessoria, que emite parecer. Ele decide se ela será liberada ou não, inclusive em desacordo com ela, se for de sua convicção, tanto que expressamente acatou a sugestão técnica. Por isso, é extremo de dúvida que o ato coator proveio não do comandante-geral da Polícia Militar, mas sim do secretário de Planejamento. Diferente seria se o gestor financeiro tivesse autorizado a realização do processo e o comandante, por qualquer outro motivo, não tomasse as providências necessárias. Para fim de impetração da ação mandamental, a autoridade a ser indicada não é somente aquela que detém competência para a prática do ato, mas, igualmente, aquela responsável pelo ato supostamente ilegal, seja ele omissivo ou comissivo. E, sendo assim, a falta de indicação correta da autoridade responsável, imperiosa a extinção do feito, na forma em que decidido por este relator. Também não se deve cogitar da aplicação da teoria da encampação em virtude da defesa do ato pronunciado pelo Estado do Rio Grande do Norte. Isso porque o Estado
do Rio Grande do Norte não é autoridade, até porque é pessoa jurídica de direito público, o que afasta o requisito do vínculo hierárquico exigido para o uso da teoria reconhecida na jurisprudência, apto a mitigar a indicação errônea da autoridade coatora. Posto tudo isso, constatando que da resignação ora ofertada pelo agravante não adveio qualquer outro fato ou fundamento jurídico novo que pudesse viabilizar a reforma da decisão prolatada, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo regimental. Este é o meu voto, está integralmente disponibilizado. Algum destaque, algum voto divergente? A unanimidade tem voto relator. O acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. Acompanha, sim. Embargador Amaury Moura Sobrinho, relator de Vossa Excelência. Ação civil originária 2014, 2308-089, ao município de Caraúbas, é o Estado do Rio Grande do Norte. Está com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, o processo não está em mesa, eu trarei na próxima quarta-feira. Só na próxima quarta-feira. Não está em mesa. Para a Segurança Liminar 2017, 0007-0047, Veterano J. Comércio, Serviço e Abrações Limitada, Eireli, microempresa, Secretário Estadual de Educação e Cultura, e Esmagador Lermando é o relator. Após o vídeo relator, em consonância com o parecer da 13ª Procuradoria, concedendo a segurança, pede vista, Esmagador Ibanez Monteiro. Está em mesa, Excelência? Presidente, está em mesa. Está com a palavra, Vossa Excelência. Eu analisei o processo, eu estava em dúvida com relação à análise. É o terceiro da pauta. Terceiro. Da extra-pauta anterior. E estou a concordar com o voto do relator. Há alguma divergência, mais algum destaque? A unanimidade tem voto do relator. Acordo acompanha, Excelência. Sim. Pedi aprovado. O quarto, mandato de segurança eliminado 2017, 5677, impletante Fleming, o Menig de Azevedo Santos. Tá, não mesa. O quinto, mandato de segurança eliminado 2017, 30067, Petrante Idivan Maria da Silva, secretário de Administração e Recursos Humanos, Esmagador Vivaldo Pérez Relator, Esmagadora Judite Nunes Impedida. Está em mesa, Excelência. Aqui se trata de progressão funcional, servidora da Secretaria de Tributação. Há uma preliminar de não conhecimento do mandamos por ausência de prova pré-constituída suscitada pelo ente estatal, que eu estou transferindo para o mérito. E uma preliminar de decadência do direito à impetração suscitada pelo parquê, que eu estou rejeitando. No mérito, eu estou concedendo parcialmente a segurança, em dissonância com o parecer do 16º Procurador, em substituição à 15ª Procuradoria, para determinar que a autoridade impetrada promova a impetrante por antiguidade, só antiguidade, e a partir do trânsito em julgado desta decisão para o nível remuneratório 11, a forma da Lei Complementar 420/2010, efeitos retroativos à data da impetração. Pois não, precedente, né, Excelência? Há alguma divergência, algum destaque? A unanimidade tem voto do relator. Acordo acompanha, Excelência? Lei de aprovado. Mandato de segurança coliminar 2016, 175636, impetrando Prefeitura Municipal de João Câmara, impetrado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, autoridade 14, do Cláudio Santos. Passa a presidência do Gilson Barbosa. Recebo a presidência e concedo a palavra ao desembargador Dilermando Mota. Sua preferência, né, Excelência? Para proceder. Da ordem. O mandato de segurança já identificado, Vossa Excelência, tem a seguinte ementa. Se precisar de algum esclarecimento ou leitura, eu farei. O voto está disponibilizado. Condicionado administrativo, mandato de segurança. Pretensão de suspensão e anulação de decisão administrativa proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça em procedimento administrativo de bloqueio e sequestro de valores de precatórios. Município inadimplente. Descumprimento do disposto no artigo 97, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 da DCT da Constituição Federal. Possibilidade de sequestro. Alegação de abusividade ante a suposta inexistência de intimação pessoal. Impetrante que sequer acosta em íntegra do procedimento administrativo para permitir a aferição da referida alegação.
decisão administrativa acostada, que, ao contrário, reporta a devida notificação da impetrante para cumprir com a sua obrigação constitucional, ausência de violação da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4357-DF, 4425-DF, 4372-DF e 44.400-DF, declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos 15º do artigo 100 e todo o artigo 97 da Constituição Federal de 88, com a redação da EC 62, Emenda Constitucional 62 de 2009, que teve seus efeitos modulados sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios pelo prazo de 5 exercícios financeiros, a contar de 1º de janeiro de 2016. Inexistência de ofensa à decisão do Supremo, modulação que permite o sequestro da quantia não liberada pelo impetrante tempestivamente, até o limite do valor devido. Ordem de sequestro, todavia, que incidiu sobre contas com finalidade específica, impossibilidade, destinação constitucional de determinados recursos que impede qualquer opção política ou mesmo restrição judicial, possibilidade de liberação e estorno apenas das contas com afetação constitucional específica, concessão parcial da segurança. Eu concluo dizendo, no ante exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, apenas para determinar a liberação e o imediato estorno dos valores bloqueados e, eventualmente, já transferidos para a conta judicial indicada na decisão administrativa impugnada, unicamente em face das contas indicadas nas folhas 72, 73, 75, 80, 87, 89, 94, 98, 99, 102, 103, 107 e 109 do presente caderno processual, por se tratarem de recursos que possuem finalidades constitucionais específicas, sem condenação em custas ou condenação em honorários advocatícios, em fatos que dispõem as súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Como voto, né? Alguma manifestação a respeito? Eu vou pedir vistas aqui em mesa mesmo, desembargador de Lermano, porque... Impedido. Foi meu? Coisa aqui, impedimento do Porque a acesso. regra ela é geral com relação ao precatório, porque basicamente todo o dinheiro da prefeitura tem destinação específica, não sobra praticamente nada, então não se consuma o... Algumas verbas não, algumas verbas são do... Por exemplo, algumas verbas são da... são carimbadas, ela tem destinação específica. Mas todas... Algumas, todas não. Por isso que ficaram fora. Excluíram as que têm destinação específica, foram excluídas. Alguma manifestação? Não, eu quero só terminar de externar meu ponto de vista. Pois não. Praticamente todas as contas da prefeitura, como do Estado, elas são amarradas. O que sobra é muito pouco. E me parece que a jurisprudência, pelo menos do que eu me lembre, não absolutamente do Supremo não considerava essa questão, mas eu estou impedido de votar, por isso não vou pedir vista da questão, porque é a questão do precedente somente. Alguma manifestação? Aí não se faz mais nenhum bloqueio, nem do Estado. Alguma manifestação a mais? Aprovada a unanimidade nos termos feitos pelo relator, e eu devolvo a presidência ao desembargador Expedito. O 8º, mandato de segurança com liminar 2017-2253, impetrante Francisco Engenho Campos, deputado de Administração e Recursos Humanos. Está em mesa, excelência. Tá, excelência. Por são iguais. É o 8, 9 e 10, identificando. O 8 é mandato de segurança, onde é impetrante Francisco Geilson do Carmo, impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos. O 9 é o impetrante Fernando de Luna, impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos. E o 10 é o impetrante Fernando Antônio Rodrigues de Azevedo, impetrado também o mesmo secretário de Administração e Recursos Humanos. Todos são aquela pretensão de implantação dos efeitos financeiros decorrente de progressão funcional concedida na esteira dos precedentes, concedendo a segurança. Alguma divergência com unanimidade? 8, 9 e 10. Aí vamos para o 11 agora. O acordo acompanha, excelência? Sim, excelente. A unanimidade dos termos do relator. Prosseguir com 11, 12 e 13 agora. O 12, desembargador Judito impedido, o 13 é impedido, o 14 também é impedido. São meus agora, 11, 12, 13 e 14. Prossiga, excelência. O mandato de segurança, o 11 é mandato de segurança 2017-2193, onde é impetrante Aira Moab Monteiro Pessoa,
impetrado do governador do Estado do Rio Grande do Norte. Constitucional administrativo, mandado de segurança, concurso público para especialista em educação, suporte pedagógico, 8ª DIREC. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Cláusula editalista que indica a nomeação imediata, que deve ser interpretada de acordo com a regra. Nós temos precedentes, excelência. Tá, Esse mandado de segurança está denegando esse aqui. denegando a segurança. Está denegando a segurança. Isso. Alguma divergência? Previsão de nomeação imediata. Eu vou retirar esse de mesa, excelência. Tirar Esse de mesa? O 11 aí, tirar de mesa. Tirar o 11 mesmo. O 13 e o 14. Pronto, seguindo no 12. O 12 é o mandado de segurança 2017, 3020, impetrante Vaneide Tavares Silva, impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos, servidor público estadual da Secretaria de Estado da Tributação, pretensão de progressão funcional por antiguidade e merecimento nos termos do artigo 9º, aquela hipótese. Só que... pois não. Vamos ver aqui. É só antiguidade. Ele disse que inexistente de avaliação por desempenho. Houve avaliação, ele não atingiu a pontuação. Impetrante que não alcançou a pontuação. Então está considerando só por antiguidade. Progredir só por antiguidade. O 12, na esteira dos precedentes, né? Só parcial. Ele disse que não houve avaliação, mas houve, ele não atingiu a pontuação. O 12. O 13 é impetrante, o 13 é 2017, 59.21.8, onde é impetrante Francisco Canidé. São igual, excelência. Perfeito, é. Não, veja bem, esse tem uma particularidade, é diferente. É da Secretaria de Tributação, mas diz assim, servidor que desde a data do enquadramento esteve em licença para tratar de interesse particular pelo período de 5 anos. É uma particularidade que tem. Impossibilidade de contagem do referido período para fim de promoção. Então, não foi a questão da avaliação. É um óbice pelo fato de ele ter estado afastado por 5 anos, não preencheu requisito. Não. Então, está denegando a segurança. Esse é o 13. Agora é o 14, o último. O 14, mandado de segurança, 2017, 44.98.7, no impetrante Ana Lúcia Martins, impetrado secretário de Saúde Pública e também secretário da Administração. É aquele caso de uma preliminar de irregularidade passiva, suscitada pelo secretário de Administração e Recursos Humanos, rejeição. No mérito, é aquela questão de insalubridade, mas aqui ele juntou um laudo pericial, ficha financeira e contra-cheque. Então, juntou, um caso interessante, juntou o laudo pericial, ficha financeira e o contra-cheque, que comprovam. Então, estou concedendo a segurança. Aqui juntou perícia, viu? Desembargador Cláudio, desembargador Cláudio, desembargador Saraiva, né? Juntou o laudo pericial. Alguma divergência no 14º, é o 2017, 44.98.7. E comprovou o tempo. E comprovou. Laudo pericial, ficha financeira e os contra-cheques. A unanimidade nos teve voto relator. A quarta companhia, excelência. Lei de Sim, aprovado. É o 15º, mandado de segurança com liminar 2017, 87, 85.3. Inácio Brilhante de Araújo Filho, Estado do Rio Grande do Norte, Maria Zeneide Bezerra, para o de turno impedida. Pois é, esse é trata de PM, subsídio, né? Mas não a remuneração, senhor presidente, e eu estou seguindo os precedentes, concedendo. Pois não, a unanimidade O outro é nos igual, termos do voto certo? relator. Tem Coliga apenas a aprovado. delegada de polícia que teve uma substituição em 4 delegacias, eu também estou concedendo. É o 16º, excelência. 16º. Sem divergência, a unanimidade teve voto relator. 17º é igual aos que... Desembargador Judite está impedida. Desembargador Dilermano, que é aquela questão da progressão, e eu estou também acompanhando a concessão da segurança. É o 17. Sem divergências, sem destaque, a unanimidade Só teve voto antiguidade. relator. 18º, 2017, 52.27.6, Iris Marque Alves Pereira. Esse aqui eu estou sendo, é aquela questão do concurso, que no edital consta que é imediato, mas que lá, ainda no mesmo edital, tem ainda a prorrogação. Só vai terminar em 8/3/18, ainda possível de prorrogação, e eu estou denegando, senhor presidente. Alguma divergência? Sim, presidente, tenho. Tem Pois os não. outros, eu acho que é só Tem eu. Né? processo em sessão anterior dividido. Exatamente.
seguindo a linha do entendimento de que, nesse caso, 18, o concurso, aquele o edital que previu o a edital nomeação diz. imediata. Imediato. Vossa Excelência está Eu divergindo. voto pela concessão da segurança. Porque no mesmo edital Vamos tomar os votos, né? Ou é, não terminou ainda o prazo. mas está divergido Não, embargador porque e já bandeira. vem assim, desde sessões anteriores. Eu mantenho meu voto divergente. E Vossa Excelência é vencida. Denegando. Vossa Excelência é vencida. Redator por acordo, embargador e bandeira Monteiro. O Maurício de votos. Agora, 19º, manda a segurança eliminado 2016, 29394, petrante Milena Maria Costa Martins, da Secretaria de Saúde Pública, Secretaria de Administração. Está em Também mesa, né? é aposentadoria especial, eu estou com os precedentes, senhor presidente. Embargador Parcial Saraiva, e embargador só da Cláudio. antiguidade, né? Eu denego, senhor presidente, peço a juntada das razões. Embargador Cláudio também. Por maioria, vencidos, embargador Antiguidade. Cláudio Santos, Saraiva Sobrinho. A 4 companheiros, líder aprovado. Todos. O 20º, mandato de segurança com liminar 2017, 5671-7, e Petiago Silveira Magalhães Duarte, secretário da Administração, do embargador Cornélio, é o relator. Pois não, doutor. 2021, É a excelência. implantação, houve a progressão profissional e implantação somente de subsídios. Nos termos do voto, do meu voto aqui, era pela concessão da segurança, seguindo a jurisprudência e os precedentes deste tribunal. Então, pela concessão Alguma da segurança. divergência? Algum destaque? Ao não ter voto relator, a 4 companheiros, excelência. O Líder 21, aprovado. sim, o 21 não mesmo. Não mesmo. 21, é isso? 21 não mesmo. Não mesmo. Feitos que independem de pauta. Barra do Amauri, de Moura, você tem 4 conflitos, excelência. Está com a palavra para identificar e julgar todos os 4. O conflito negativo de competência, em que suscitante o juiz de direito da vara civil da comarca de Currais Novos, suscitado o juízo de direito do juizado especial civil e criminal daquela comarca. Nesse caso, há precedentes, eu digo na ementa o seguinte: ação, conflito negativo de competência, ação de obrigação de fazer, demanda ajuizada por menor devidamente apresentada, pretensão jurisdicional, que objetiva o fornecimento de suplemento alimentar por ser portadora de alergia a leite de vaca, inexistência de vara especializada da infância e juventude e do juizado especial da Fazenda Pública na comarca. Conflito instaurado entre o juizado especial civil e vara civil. Juizados especiais que possuem regramentos próprios, impossibilidade de invocação dos dispositivos próprios da lei dos juizados especiais da Fazenda Pública para a interpretação da competência dos juizados especiais civis e criminais estaduais, regulados pela Lei 9.099/95. Previsão específica do artigo 8º, 1 da Lei 9.099, já citada, que inviabiliza o processamento e julgamento perante os juizados especiais de feitos em que figure como parte pessoa física incapaz. Precedente desta Corte, competência da vara civil da comarca de Currais Novos e não da vara do juizado especial, que não é o caso, senhor presidente. Trago aqui precedentes desta Corte e concluo do Lermando Mota, dentre outros. Com isso, julgo precedente conflito para a indissonância comparecida da 6ª Procuradoria declarar a competência do juízo da vara civil da comarca de Caicó, de Currais Novos. É o voto, senhor presidente. Há alguma divergência? Destaque? A unanimidade, excelência. Tem voto relator. A 4 companheiros, líder aprovado. O conflito negativo de competência, juizado suscitante, juizado especial da Fazenda Pública, entre partes de José Maria Maraço Júnior, município de Pau dos Ferros, e suscitado primeira vara civil da comarca Pau dos Ferros. Juizados especiais, justiça comum, ação ordinária, adicional de salubridade, caracterização, classificação, necessidade de perícia técnica, complexidade do processo, violação aos princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os juizados especiais, competência da justiça comum. Há vários precedentes também nesses casos, senhor presidente. Eu estou seguindo a orientação da Corte e concluindo pela competência da primeira vara civil da comarca de Pau dos Ferros. Alguma divergência? Algum
com destaque, a unanimidade, ter voto relator. Acordo com excelência. Lei aprovado. Conflito negativo de competência, comarca de João Câmara, suscitante juízo especial, juizado especial civil e criminal da comarca de João Câmara e suscitado juiz da vara civil da comarca, daquela mesma comarca. Ação de execução, município que figura no polo ativo, valor da causa inferior a 60 salários mínimos, limitação à competência do juizado da Fazenda Pública em razão das partes estabelecidas pelo artigo 5º da Lei 12.153 de 2009. Entes públicos, autarquias, fundações e empresas públicas a ele vinculadas podem figurar no polo passivo da ação. Pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte também podem figurar no polo ativo. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da vara civil da comarca de João Câmara, no caso, juízo suscitado. Trago também o desembargador Cláudio Santos, desembargador, várias precedentes aqui da nossa corte e concluo para conhecer e julgar, declarar a competência da vara civil da comarca de João Câmara, senhor presidente. Há alguma divergência com destaque? A unanimidade, ter voto relator. Acordo com excelência. Lei aprovado. Segue, excelência. O último, excelência. O último, senhor presidente, sua excelência permitir, vou deixar até o final da sessão. Pois não, Eu excelência. fiz uma corrigenda aqui no voto. Pois não, está deferido o pedido. Desembargador Cláudio Santos, tem um conflito? Está em mesa. Excelência, esse conflito trata da ação de busca e apreensão de menor juizada perante a vara de família da comarca de Mossoró. Declinação de competência do sobretudo juiz sob o fundamento que a hipótese estaria tratada de suposta situação de risco. Remessa à vara da infância e da juventude, discussão envolvendo exercício do direito de guarda do adolescente. Eu estou votando pela competência do juiz da família. Foi não. Porque não há caracterizada a situação de risco. Há alguma divergência, alguma andada? Precedente. Tem voto relator. Desembargador João Rebouças, vocês têm dois conflitos, Vossa Excelência. Está em mesa, senhor presidente. Uma palavra. Tem um conflito negativo, em que é suscitante o juiz direito, o juizado especial civil e criminal da Fazenda Pública da comarca de Apodi e suscitado o juiz direito da vara civil da mesma comarca. Que é de respeito, senhor presidente, meus colegas, ao juizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual. Aqui é a aplicação da Lei 12.153 de 2009, lei da aplicabilidade. Possibilidade que o parquê possa figurar no polo ativo do âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, prevalência da proteção do direito à saúde, conflito julgado improcedente. Segundo a orientação do Superior Tribunal, as ações individuais que buscam garantir o direito constitucional à saúde podem ser processadas e julgadas nos juizados especiais da Fazenda Pública, mesmo quando aforadas pelo Ministério Público, em substituição processual do cidadão idoso ou enfermo. Eu estou aqui, senhor presidente, citando vários precedentes do Superior, ministro Benedito Gonçalves, Sérgio Coquina, Humberto Martins, da nossa corte, desembargador Glauber, desembargador Vigílio, desembargador Cornélio, da minha relatoria. Estou, senhor presidente, julgando improcedente o conflito e determinando a competência para o juízo suscitante, o especial civil criminal da comarca de Apodi. Em sintonia com a 7ª Procuradoria de Justiça. Alguma divergência? Alguma unanimidade? Tem um segundo. A unanimidade, excelência. Tem um segundo, que é um conflito negativo, originário da comarca de Areia Branca, suscitando o juiz de direito do Juizado Especial Civil e Criminal, de referida comarca, e suscitado o juiz de direito da Vara Civil, que de respeito à ação ordinária de obrigação de fazer, como lado com indenização por danos morais, ajuizamento em face do município de concessionária de energia elétrica, contribuição de iluminação pública, demanda cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, a partir do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei Federal 12.153, e a resolução número 47/2014 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
conflito conhecido e julgado improcedente para reconhecer a competência do juízo suscitante. Também a matéria tem precedente, senhor presidente. Eu cito a resolução 47 do tribunal, artigo 1º, que diz a competência dos juizados, e tem precedentes do desembargador Vivaldo, do nosso tribunal, do Tribunal do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito Santo. Eu estou, senhor presidente, aqui deixa eu olhar se é em sintonia. Em sintonia com a 7ª Procuradoria, senhor presidente. Eu estou declarando a competência do juiz suscitante. É como eu estou julgando, senhor presidente. Sem destaque, sem divergência, ao mandato do relator. Embargador Marizendeiro, você tem um conflito, Vossa Excelência? Está em mesa? Conflito negativo de competência 2017-9740, é a 5ª Vara Civil não especializada da comarca de Natal. O suscitante é ela, o suscitado é o juiz da 1ª Vara Civil da comarca de Açu, e entre partes Michel Costa Caxina e seguradora líder dos consórcios de seguro DPVAT. Trata-se aqui, senhor presidente, eu estou trazendo, conferindo para processar e julgar a ação o juízo da suscitante. Trata-se aqui de DPVAT, e eu estou trazendo vários entendimentos desta corte, da relatoria do desembargador Expedito e também do desembargador Glauber Rego, e assim que eu estou votando. Competência do juízo suscitante, em consonância ministerial, inclusive. Sem divergência, sem destaque, ao mandato do relator. Embargador Glauber, você tem 2 conflitos, Vossa Excelência? Em mesa, senhor presidente. O primeiro é o conflito negativo de competência 2017-9061, dígito 6, suscitante juiz de direito da 16ª Vara Civil da comarca de Natal e suscitado juiz de direito da 5ª Vara Civil da comarca de Natal. E aqui, senhor presidente, tem precedente, já tem um ponto de vista pessoal que eu faço tão somente o registro, mas eu termino por definir a competência aqui do juízo suscitado. É a questão da conexão por prejudicialidade. Algum destaque? Alguma divergência? Ao mandato do relator. O segundo é o conflito negativo de competência número 2017-8543, dígito 3, suscitante, juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Natal, suscitado juiz de direito do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Natal. Aqui o valor não se discute, é inferior a 60 salários mínimos, mas a questão é por conta se a parte autora é empresa de pequeno porte ou não. E eu, considerando que no nome empresarial tenha crescido o termo EPP, eu considero como sendo empresa de pequeno porte e defino aqui a competência do juizado especial, senhor presidente. Alguma divergência, algum destaque? Ao mandato de voto relator. Que depende de pauta. O 22 para o Amorim está em mesa, o 22. Eu embarco na Semana da Segurança 2017, 10.096. Embargante Adenildo Rebouças Falcão de Castro. Enquanto o julgamento após o voto visto do desembargador Amil, como é colhido os embargos da declaração para reconhecendo as omissões e a contradição apontada pelo embargante, imprimir o efeito vigente de modo a conceder a sua aposentadoria especial, provento entregar e paridade nos termos do artigo 57, cap RGPS. Foi deferido o retorno da auto ao relator. Neste processo, senhor presidente, o desembargador Amilcar, no voto de vista, ele traz a discussão a questão dos proventos integrais e da paridade. E, no caso, vem divergindo, porque acolhido os embargos parcialmente, para reconhecer o direito aos proventos integrais, mas o desembargador Amilcar
também, no voto dele, reconhece o direito à paridade. E, neste ponto, que eu estou divergindo, senhor presidente, para, no caso, rejeitar os embargos, no ponto, porque ele diz que basta que se comprove a data. Sua Excelência, apenas para esclarecer, ele diz que para se verificar se embargante tem ou não direito à paridade de proventos de aposentadoria, é essencial se investigar se ela ingressou no serviço público antes da edição da emenda constitucional 41 de 2003. E diz que isto pode ser perfeitamente aferível na espécie pela própria ficha funcional da embargante. No ponto eu estou divergindo, senhor presidente, porque, na verdade, não é somente a questão da data do ingresso no serviço público, não é o suficiente, porquanto não só a lei, quanto o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em repercussão geral, ele diz que há necessidade da comprovação de outros requisitos, e diz isso de forma expressa. Por exemplo, o ministro Lewandowski, que é relator na repercussão geral, diz, na parte que interessa, o seguinte: os servidores que ingressaram no serviço público antes da emenda completar 42 de 2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade do cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da emenda constitucional 47 de 2005. E segue, inclusive, citando outros precedentes, e conclui dizendo que o direito à paridade, desde que é preenchido cumulativamente as seguintes condições, e estabelece essas condições. E, no caso concretamente examinado, essas demais condições previstas na lei de regência, e tanto quanto expressamente exigidas pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, não ficou demonstrado, senhor presidente. Em se tratando de mandado de segurança, penso que nessa questão não há que se diferir o direito a essa paridade. Então, meu voto é de acolher parcialmente os aclaratórios para reconhecer o direito à integralidade, matéria já discutida aqui nesta casa, mas afastando aí, por falta de comprovação nos autos, a discussão em relação à paridade. Vossa Excelência está concedendo parcialmente. Parcialmente. Sem efeito infringido. Não, porque nós estamos aqui em embargos de declaração. Eu sei. Entendeu? Então, sem efeito no caso do a integralidade e afastando a paridade, isso. E afastando a paridade. Porque ficou, o acordo não tratou dessa matéria e realmente havia pedido na inicial. Pois é. Embargador de Lermans estava ausente do julgamento, mas estava no voto visto, né? Embargador Glauber Henrique estava ausente no julgamento, mas estava no voto visto. Embargadora Zeneide não assistiu, o voto visto se habilita, né? É assim que eu tenho me posicionado, sem a paridade. Pois não. Esse posicionamento eu tinha Só no início do julgamento, mas assistiu de conceder sem a paridade. Mas aí depois o pleno passou mas o pleno passou a conceder integral. Integral e com paridade. Aí desembargador Amauri agora somente a integralidade. Pelo menos nesse caso concreto, hein? Exatamente, pelo menos nesse caso concreto. Sim, porque não tem. Exatamente. Certo. Vamos tomar os votos, né? Embargadora Judite Nunes. Eu, com esses esclarecimentos, acompanho o relator. Embargador Cláudio Santos. Eu mantenho a posição anterior. Acho que isso um precedente complicado para nós. Do João Rebouças. Embargador Vivaldo Pinheiro. Salve Sobrinho. Eu acompanho a divergência do embargador Amilcar. A divergência igual ao embargador Cláudio Santos, né? Divergência. Embargador de Lermando Mota. Vigílio Macedo.
Embargador Zeneide Bezerra. Ibanez Monteiro. Voto com o relator. Glauber Rego. O doutor Maurício está sugerindo a paridade ou a integralidade? A integralidade está sendo reconhecida, a paridade que eu estou sendo negado no caso concreto, porque não existem outros elementos que me possibilitem Não existe documentos comprobatórios. documental. O problema aí é que Entendeu? só com a integralidade e não havendo revisão anual dos proventos de aposentadoria, como está previsto na Constituição, mas nunca foi efetivado, termina-se por ter uma inflação anual terrível que termina por não ter absolutamente nenhuma relação com o pessoal da ativa. Então, é uma questão bastante delicada. Embargador Gilson Barbosa. Com o relator. Embargador Cornélio Alves. Também com o relator. Relator desembargador Mauri, não é isso? A Mauri, embargador Amauri. Por maioria, né? Esse embargador Cláudio Santos, Saraiva, Sobrinho e Amilcar Maia, né? Reconhecendo a integralidade e parcialmente, só reconhecendo a integralidade. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite, para voltar ao conflito, Pois não. é semelhante ao que nós já julgamos agora, nessa mesma sentada, é originário da comarca de Currais Novos, também suscitante o juiz de direito da Vara Civil e suscitado do juizado especial daquela mesma comarca, que trata daquele mesmo caso de demanda ajuizada por menor, em que é objetivo o fornecimento de suplemento alimentar. É absolutamente idêntico e, no caso, eu estou concluindo aqui, também reconhecendo a competência da Vara Civil da comarca de Currais Novos. De Currais Novos. Alguma divergência ao nome da ter voto relator? Acordo com o companheiro. Acompanho. Líder aprovado. É o conflito. Coro 23. Embarque a mandato de segurança eliminado 2017, 10.11.3. Guardador levanta. Está em mesa? Guardador Cláudio Santos. Está em mesa, excelência? E alguma divergência ao não dar ter voto relator? Acorda com o companheiro. Líder aprovado. Não está em mesa. 26. Bartendei está em mesma? O relator. Alguma divergência, algum destaque? Ao não dar ter voto relator. Acordo com o companheiro, excelência? Lei de aprovado. O embarque infringente, nulidade, embargante Carlos Eduardo Picado, embargador Justiça, embargador Glauber Ibanez é o relator, o embargador Glauber Rego é o revisor. Senhor presidente, só pela ordem, no 26, o relator é o desembargador Ibanez. A matéria me parece que é a mesma tratada no 24 e no 25, é isso? 24 da próxima não está em mesa, não, ele disse. Não, eu sei, eu estou dizendo, mas por que... Da próxima sessão. Mas o 26 é a mesma matéria. Mas ele não trouxe. O desembargador João está impedido, eu vou pedir vista nisso, presidente. Vou aguardar o voto vista do desembargador João. Pois não. Vai pedir vista dos 26. O 26 com o vice do desembargador Glauber. São iguais a que eu tenho, que está na minha pauta também, que ficou para a próxima quarta-feira, a mesma matéria. Estou com dois. O de Caraúbas e São Tomé. O embarque infringente. Após voto do relator, desprovendo os embarques infringentes, nulidade, sendo completo pelo revisor, pediu vídeos autos do embargador Cláudio Santos. O desembargador Amilcar Maia acompanhou o relator e o desembargador Saraiva, abrindo a divergência pelo provento do recurso, para reformar a decisão regastada, conhecendo a ausência de tipicidade deletiva. O desembargador Cláudio Santos está aí mesmo? O 27, excelência. Esse não está, requer não mesmo. Um estudo mais aprofundado. Embarcação e mandato de segurança 2014, 56763, embarcando Cláudio Vandig Dantas Dulce, Charles Granoso, Maria Neide da relatora. Eu estou reconhecendo e rejeitando os embargos. Aqui trata-se de aposentadoria especial, não veio qualquer prova com relação à inicial e eu estou mantendo a decisão, rejeitando. Alguma aposentadoria especial. Alguma divergência, alguma nulidade ou divergência ou destaque? Não tinha prova nenhuma. Ao unanimidade teve voto relator. 29. Embate da declaração e mandato de segurança ser eliminado em 2016, 18 de 2016. Não mesmo.
embargante Estado do Rio Grande do Norte, embargante Edna Maria Fonseca Palhares. Está em mesa, embargador Cornélio. Não mesa. Pois não, excelência. Que dependia de uns julgamentos, mas hoje aqui já firmou o entendimento, trarei na próxima semana. 31. 31, a Mauri. 31 não mesa. 32. Embarcação e mandato de segurança 2016, 146752. Embargante Marcos Antônio de Freitas, embargante Estado do Rio Grande do Norte. Para o Judito e relatora. Excelência, nesse caso aqui eu estou rejeitando, porque eu não estou reconhecendo nenhum dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Eu acho que o acordo embargado examinou toda a matéria trazida ao processo. Algum destaque, alguma divergência? Ao unanimidade, ter voto relator. O acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. 34. Elias, embarcação e mandato de segurança, número 2017, 165. Embargante Elias Gonçalves de Lira, embargante Estado do Rio Grande do Norte, presidente de relatora. Pois não, excelência. Alguma divergência, algum destaque? Ao unanimidade, ter voto relatora. O acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. O 35, agravo interno em mandato de segurança 2017, 70.267, agravando Estado do Rio Grande do Norte, agravado Gilvan José Maria dos Santos e Ouro. Embargador Zendei de relatora. Senhor presidente. Processual civil, liminar concedida contra a Fazenda Pública, pretensa revogação, dizendo da impossibilidade, realidade dos autos que não se coaduna com as restrições legais estabelecidas no artigo 7, parágrafo 2º da Lei 12.016/2009, decisão que determinou a concretização de pagamento de promoção concedida e autorizado pelo chefe do Poder Executivo Estadual, em harmonia com os secretários estaduais de Planejamento e Administração, mas não implementada, ato que evidencia a existência de dotação orçamentária para fazer face a despesas, circunstância que afasta a incidência do óbice legal procedente do STJ, agravo conhecido e desprovido, senhor presidente. Conhece, nega provimento, alguma destaque, alguma divergência? Ao nome da TV, voto relator. O acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. 36. Ação direta de constitucionalidade 2014, 83-35-1, requerente Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que Câmara Municipal de Poço Branco, que município de Poço Branco, embargador Ibanez Monteiro, relator. Está em mesa, excelência? Em mesa, senhor presidente. Pois não, excelência. Essa matéria diz respeito à lei municipal que autorizou o município a assumir todas as despesas hospitalares e cirurgias com os agentes políticos. Daí o Ministério Público propôs a ação direta e eu estou reconhecendo a afronta aos artigos 128 e 129 da Constituição Estadual e votando pela declaração de inconstitucionalidade da mencionada norma. Pois não, excelência. Eu também acompanho Vossa Excelência, algum destaque e alguma divergência? Com efeito extunc. Efeito extunc, né? Eu acordo acompanho, excelência. Lido e aprovado, excelência. 37, revisão criminal 2016, 92.277, querente Luiz Félix de Lima, Justiça Pública, embargador Glauber Riga é o relator, embargador Gilson Barbosa é o revisor. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Voto disponibilizado e eu estou julgando parcialmente procedente, excluindo a reincidência, que foi considerada aqui na segunda fase da 2013, senhor presidente. Já que não tinha, à época da condenação, o requerente aqui nenhuma condenação criminal transitada em julgado que justificasse a imposição da reincidência. Então, eu acompanho o relator. Alguma divergência? Algum destaque? Ao unanimidade ter voto relator. Acordo acompanha, excelência? Lei aprovado. Sim. Agravo interno, recurso especial no agravo instrumento 2016, 6315-9, gravando Banco do Brasil, agravado Luiz Fernando Machado. Embargador Gilson Barbosa, relator. Está aqui, o voto está disponibilizado, é bem simples, tem a seguinte emenda. O processo já é identificado por Vossa Excelência. Agravo interno, decisão que inadmitiu o recurso especial, pedido de submissão a recurso repetitivo, inexistência de similitude,
Argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada. Agravo interno conhecido e desprovido. Algum destaque, alguma divergência? A unanimidade tem voto. Desembargador. Agora vamos ao processo virtual, né, desembargador? Olha só quem não votou. Depois eu verifico, não está aparecendo agora. 7 votaram e 7 não votaram. Infelizmente, aqui é isso que não chegou aqui. Quem já votou, por favor, se manifeste. Embargador Amauri já votou? Tá bom. Cláudio já votou. Embargador Vivaldo já votou. Embargador Judite já votou. Embargador Saraiva já votou. Embargador Saraiva? Não. Embargador Dilermano. Embargador Vigílio já votou. Embargador Zeneide já votou. Eu tenho certeza, não dei a maioria. Agora, Embargador Ibanez já votou. Do Glauber já votou. Embargador Glauber. Embargador Gildo já votou. Do Cornélio já votou. Faltando só o embargador Judite. João Rebouças. É o relator, né? Embargador Saraiva Sobrinho. Tá. E Vigílio Macedo. Embargador Judite, embargador Vigílio, embargador Zeneide, só. Embargador Judite já votou? Já votei, presidente. Acompanha. Zeneide. Embargador Vigílio acompanha? Acompanha? Pronto. A unanimidade dos tempos do voto, relator, primeiro virtual. Como não há mais nenhum processo em mesa, está encerrada a presente sessão.